Olá, turma. Bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre a segunda fase do capitalismo, a fase denominada de industrial, que vai de meados do século XVIII até meados do século XIX. É certo que ela vai ser intensificada nas outras duas, mas a gente estabelece fases para uma melhor compreensão. E assim como foi na primeira fase, nós vamos colocar as principais palavrinhas que vão significar o contexto daquele período que estavam sendo vivenciado. E como vimos na última aula, nós falamos agora de uma forma bem mais aprofundada sobre a classe social que nasceu nesse primeiro período lá e agora vai sendo elevada cada vez mais. A classe que nós chamamos de classe burguesa, que vai iniciar a partir das rotas comerciais, lá os comerciantes que foram diminuindo cada vez mais a ação dos feudos e dando uma importância cada vez mais ao comércio, desde o século XII com as cruzadas e esse contato maior com o Oriente. Portanto, esse contato entre culturas totalmente diferentes fez com que o comércio voltasse a surgir, as populações lá dos feudos aumentando e tendo essa necessidade de sair do feudo para se sustentar e também formando esses comércios, feiras, rotas comerciais e tantas coisas que a gente viu na primeira fase. Então nós temos aqui a classe burguesa cresce, formada por aqueles comerciantes, os banqueiros, o pessoal que morava no burgo, né? E essa burguesia que nasceu das alianças com o rei, com o comércio e tudo mais, vai sendo fortalecida cada vez mais, com lucro. Parece que agora a avareza deixa um lado de ser pecado, parece que agora é algo vantajoso, é algo bom para o ser humano, coisa que era condenado pela Igreja Católica e ainda é, mas só que agora nesse período começa a ter um gostinho a mais. A avareza deixasse de ser pecado e se fosse a maior ambição agora do ser humano. As manufaturas, que como vimos, vai ser parte da transição da primeira fase para a segunda, que é a segunda fase agora do capitalismo. Vai existir ainda manufaturas, como ainda existem manufaturas, mas vai dar um passo a mais nas manufaturas, criando aí a indústria, ou sistema fabril. E a exploração. Tantas coisas, portanto, que nós vimos na primeira fase, só que agora tudo mais intensificado. Nós temos, portanto, na segunda palavrinha que vai designar esse período e dar nome até a segunda fase, que é a indústria. Uma das primeiras perguntas que sempre se tem é por que a indústria começou na Inglaterra. Como já vimos, ou até alguns professores de vocês já devem ter mostrado isso, a primeira revolução industrial aconteceu em um país, e esse país foi a Inglaterra. Aí a gente pode começar a se perguntar, e por que na Inglaterra? Por que não na França? Por que não na Holanda? Por que não em Portugal? Já que na primeira fase Portugal saiu muito à frente dos outros países. A Espanha também saiu muito à frente dos outros países. E os demais países ficaram um pouco para trás. Nós vamos ter aqui algumas características que fizeram com que a indústria surgisse na Inglaterra. E aqueles dois países da primeira fase, Portugal e Espanha, vão ficando um pouco de lado. E agora, quem vai se tornar hegemônico e vai durar durante muitos anos será a Inglaterra, que chega até a formar um império gigantesco no mundo inteiro. Tanto é que se dizia que o império inglês jamais o sol iria se pôr, porque em qualquer parte do planeta tinha algum país, algum território que fazia parte do império inglês. Por que o pioneirismo inglês? A gente vai começar pela própria acumulação de capital, algo bem significativo da primeira fase. Eu falei que a principal fonte de riqueza, ou a principal característica da riqueza daquele período era acumular. Quanto mais acumular, provaria que era mais rico. Portanto, é uma das características, ele já tinha bastante dinheiro. Isso serviu de base para a montagem da indústria e das próprias invenções que iriam decorrer lá na Europa, iriam ocorrer na Europa. Outra característica que a gente vai observar muito na Inglaterra é que
Nós vamos ver que com Elizabeth I da dinastia Tudor, lá no século XVI, que criou algo na Inglaterra chamado Lei dos Cercamentos, que para você ter uma terra deveria comprovar que você era proprietário daquela terra, você tinha que ter um documento. Isso fez com que os pobres que já estavam, algumas famílias que já estavam há muito tempo em determinado local, não tinham como conseguir esses títulos das terras. Portanto, essas pessoas foram retiradas daí, formando um grande êxodo rural lá na Inglaterra, e esses pobres, sem ter para onde ir, começaram a migrar para as cidades. Portanto, criou um grande excedente de mão de obra, abundante e barata. E essas terras que eram deles, que talvez a sua família já morava ali há séculos, que foi desapropriada porque eles não tinham os títulos para comprovar, foi colocada na mão dos nobres. E esses nobres começaram a criar ovelhas para a produção de lã, que serviam de base para a manufatura inglesa e vai servir de base como matéria-prima para a indústria. Portanto, essa questão do cercamento, de fato, colocou cerca e expulsaram os antigos moradores. Formou uma grande massa de mão de obra barata. Outra grande questão que faz com que a Inglaterra seja pioneira na indústria foi o caso da Revolução Gloriosa de 1688, em que os burgueses ascendem ao poder, vai derrubar o antigo rei e chama Guilherme de Orange para ser rei, com Maria Stuart, filha do antigo rei. Então é com uma forma de manter a dinastia no poder, tirou o pai, coloca a filha e traz o novo rei, que é o Guilherme. E isso é chamado de Revolução Gloriosa porque não houve derramamento de sangue. A burguesia já estava controlando o parlamento, só que não tinha como permanecer com o absolutismo, já que o absolutismo era um empecilho para os avanços da burguesia e crescimento. Se antes, na primeira fase, foi algo que ajudou a burguesia a crescer, a burguesia começou a ficar de olho e dizer: e se nós tivéssemos o poder político também? Já que eles já estavam com poder econômico. Então nós temos aí já uma fusão do poder político e poder econômico. A Revolução Gloriosa, que traz uma forma de monarquia constitucionalista, com o poder do rei muito limitado pelo parlamento, faz com que a burguesia cresça ainda mais e seja algo que contribuiu para o avanço da industrialização. Outra coisa que nós vamos encontrar e que serviu de base pioneirismo inglês é a própria matéria-prima. Tivemos já, desde o cercamento, uma matéria-prima bem abundante, que foi a lã. Agora nós temos a descoberta de várias minas de carvão, que vai servir de matéria-prima, de combustível para as indústrias, já que as primeiras máquinas eram movidas a vapor e precisava de algo que aquecesse, e daí o carvão mineral. Outra coisa que contribuiu bastante foi a invenção da máquina de fiar e do tear, que antes era tudo manual. Uma coisa é ser manual, outra coisa é ser mecânica e automática. Na manual a produção é baixa, agora na mecânica, na automática, essa produção vai aumentar muito. É certo que a gente poderia entrar em várias coisas aqui e falar por conta da invenção, esse período que eles viveram, mas daí eu vou deixar para o professor de história. A gente só precisa dar uma breve pincelada sobre esse assunto, só para entender um pouco o contexto, porque o nosso foco é outro. Deixa lá para o professor de história que ele vai explicar isso daí até mesmo melhor do que eu. Nós tivemos algumas consequências dessa industrialização. Primeiro, o aumento da produção. É algo bem nítido a gente observar isso, né? A produção vai aumentar, é claro, já que agora a máquina vai ser bem mais veloz e a produção também. Isso faz com que, se você tem mais matéria-prima, você tem a maior produção, você tem mais produto no mercado.
Se tem mais produto no mercado, na lei da demanda, ou da oferta e da procura, nós temos aí disponível muito produto, faz com que o preço do produto caia. E esse cair do preço do produto faz com que várias pessoas tenham acesso a esse produto. Logo, o consumo aumenta. Então, outra característica que agora a gente vai ver do capitalismo é isso. Além do lucro, o consumismo, que é algo que é um pilar dentro do capitalismo. Ele não se sustenta sem o consumismo e sem a visão de lucro. Nós temos aí outra característica que a gente já traz um pouco bem mais para a geografia, que é a maior circulação de pessoas e mercadorias. Invenção do trem a vapor, do navio a vapor. Isso faz com que aumente as conexões de um país para outro, de uma cidade para outra, e as coisas vão ser mais velozes. Talvez você não tenha visto, mas eu comentei em um vídeo, quando a gente vai falar sobre fusos horários, que tem tudo a ver, que é justamente por conta dessas invenções que faz com que o deslocamento das pessoas seja mais rápido, que há uma necessidade de criação de fusos horários. E é justamente agora, no século XIX, com a criação do trem a vapor. Como as pessoas deslocavam mais rapidamente, então os horários mudavam rápido. Então vão estabelecer algo que faça com que as pessoas não fiquem mudando o horário várias vezes. Então criou-se as faixas lá de fusos horários. Isso, que é essa circulação de pessoas aumentando, mercadoria aumentando, vários lugares começam a se conectar. Essa conexão nós chamamos de globalização. Nós vamos ter uma aula especificamente falando sobre globalização e seus efeitos positivos e negativos. Mas um dos efeitos positivos é essas conexões entre as pessoas, esse intercâmbio cultural, de consumo, que vai fazer com que chegue até os nossos dias atuais, dessa conexão assustadora do mundo inteiro. Outro probleminha que vai trazer a industrialização é a poluição. E começa a desencadear em tantos e tantos problemas que a gente vai chegar no meados do século XX e agora no século XXI, que uma das principais preocupações para a sustentação do planeta é em relação à poluição. Quanto maior a produção, maior o consumo, maior o descarte, mais lixo nós teremos, mais poluição do ar, mais poluição do solo, dos rios. Portanto, temos algo negativo e bem negativo da industrialização, que é a poluição. Outra característica que nós vamos ter dentro desse período industrial, da primeira revolução industrial ou segunda fase do capitalismo, é o próprio pensamento burguês, que é o pensamento liberal. Eu coloquei Adam Smith, mas aqui como que ele é o chamado pai do liberalismo econômico, mas um dos precursores do início lá do liberalismo nós temos John Locke, que desde que influenciou a Revolução Gloriosa e foi desencadeando vários pensamentos pela Europa e pela América, pela Ásia, pelos diversos continentes. Esse pensamento liberal, a própria palavra já vem dando um mecanismo do que ele se vem se tratar. Ismo, como algo que fala de um sistema, então um sistema liberal, que vai fazer com que nós tenhamos menor poder do Estado e maior poder do povo. O próprio Adam Smith vai começar a criticar sobre o mercantilismo, sobre o absolutismo, e ele pregava esse fim. Então, para a burguesia se sustentar, ela não precisava estar apenas com poder econômico, ela precisava ter o poder político. E esse poder político na mão dela poderia fazer com que facilitasse, com que várias pessoas começassem a vender. Várias pessoas não ficasse só um monopólio como era no absolutismo. Se você era amigo do rei, bom, porque agora você vai explorar terras, você vai acumular riquezas. Mas no pensamento liberal vai pensar, vamos limitar o poder do rei, vamos agora fazer com que o Estado diminua o seu poder. Veja, na primeira fase, o Estado forte e formação de monopólios criados pelo próprio Estado. Agora, na segunda fase liberal, o Estado é fraco e cria-se a famosa iniciativa privada,
propriedade privada e um pouco bem mais agora de democracia. Um dos conceitos que eles vão criar agora é da livre concorrência. Não é só o amigo do rei que vai ter o direito ou poder de vender, de comercializar. Qualquer pessoa agora pode criar seu comércio, criar sua empresa e seguindo as regras do Estado. Portanto, a concorrência é algo bem significativo no pensamento liberal. Além de as liberdades que nós vamos ter dentro do liberalismo. Liberdade política. Antes você não poderia contestar, agora pode, desde a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, onde o liberalismo teve a sua participação bem mais efetiva e que desencadeou para grandes revoluções e grandes acontecimentos do século XX e século XXI foi em torno do liberalismo. Político, religioso. Chegava a épocas em que, se o rei fosse determinada religião, os fiéis deveriam seguir. Daí várias brigas, que até mesmo antes da Revolução Gloriosa, que desencadeou a Revolução Gloriosa foi justamente isso. O último rei, do pai de Maria Stuart, que é a mulher de Guilherme, lá, o pai era católico e estava fortalecendo cada vez mais o catolicismo. E os burgueses, que eram protestantes, não estavam gostando disso. Então dá um golpe, derruba o rei e traz um rei que é mais aliado com eles, que seja de origem protestante. Portanto, tinha esse problema da questão religiosa. Então os liberais vão dizer, não, você pode ter a fé que você quiser, pode professar a fé que você quiser, mas desde que respeite a Constituição do país. Liberdade jurídica, já como vimos na primeira fase, os nobres tinham jurisdição própria, eles mesmos julgavam eles, e a jurisdição comum ficava lá com o povão, até os burgueses. Os burgueses não estavam gostando disso, precisava de liberdades. A propriedade privada, já como vimos, tanto na lei de cercamento, em que as terras foram dadas aos nobres, no sistema feudal eram os nobres que tinham as terras e eram cedidas para os vassalos, naquela ordem lá de suzerania e vassalagem no período feudal. Então, não tinha como comprar terras, as terras eram hereditárias. Agora não, se você tem dinheiro, você pode comprar sua terra. Outra grande questão que nós vamos ter dentro da segunda fase é o trabalho assalariado. Teve uma sacada muito grande os liberais. Com o fim da escravidão, vai aumentar o consumo, é claro, já que o escravo não tem dinheiro. Portanto, se continuar o escravo lá trabalhando sem ter dinheiro, como é que ele vai consumir? Então foi despertando o consumo e fortalecendo cada vez mais. Então, por isso que a Inglaterra começou a incentivar cada vez mais o fim da escravidão para que pudesse aumentar ainda mais o consumo. Então, até mais, até a próxima aula. Nós vamos continuar na próxima, terceira fase do capitalismo.